Salve, salve, fiel torcida. Boa noite. Desculpa a demora para colocar o vídeo aqui no canal. Ontem eu fui fazer parte da transmissão, no Premiere, lá com o pessoal do Chala Podcast. Então, eu estava no Rio de Janeiro fazendo o jogo. E daí correria ali, hotel, aeroporto. Hoje de manhã também eu cheguei em São Paulo já trabalhando, depois cansado, acabei não fazendo vídeo, então fazer agora. Desculpa o atraso. Cara, o Corinthians perdeu do Flamengo ontem. É um resultado que, obviamente, que eu queria e acho que o Corinthians poderia mais. Mas é um resultado, aspas, normal. O que não foi normal é a atuação do Corinthians. Ah, mas, porra, careca, tem mais atuações ruins do que boas. Verdade. Mas eu tenho visto evolução, principalmente no Campeonato Brasileiro. Não foi a mesma coisa contra o América de Natal, não foi a mesma coisa contra o Nacional do Paraguai, principalmente não foi a mesma coisa contra o Argentino Júnior, mas acho que no Brasileiro o Corinthians tem desempenhado bem e os resultados estão abaixo do que o Corinthians apresentou. Poderia ter tido resultado melhor, principalmente contra o Fortaleza, talvez contra o Atlético, contra o Juventude, se não tivesse perdido as chances. Mas vamos falar do jogo de ontem. O Corinthians não tinha o desfalque do Ranieri. Não tinha o Ranieri à disposição, Tinha o desfalque do Ranieri, melhor dizendo. E isso gerou uma complicação muito grande para o Corinthians. Já seria complicado sem o Ranieri, mas acho, mesmo longe de achar que o Paulinho tá bem, não tá. Mas o Fausto Vera também não tá. Mas o Maicon machucou. E só sobra o Rian, fora esses. Um jogo contra o Flamengo fora de casa. Mostra o quão desequilibrado é o elenco do Corinthians por má planejamento. Começar a temporada com o treinador e depois de 6 jogos trocar, apesar que era necessário. E o Corinthians tem um elenco desequilibrado. Não tinha ninguém para fazer essa função da posição mesmo. O que daria para ser feito é colocar o Paulinho e falar para ele: não quero que você suba. Eu sei, era a sua característica alguns anos atrás. Hoje eu não vejo o Paulinho assim. Consigo ver ele só entrando num segundo tempo perto de um centroavante, alguma coisa assim. Não consegue mais fazer o que ele fazia antigamente. É normal. Paulinho é ídolo, jogou muito, jogou Copa do Mundo, campeão de tudo no Corinthians, jogou no Barcelona. Mas hoje, até por características físicas, ele não vai conseguir mais fazer o que ele fazia. O tal box-to-box lá, área a área. E ele preferiu, na minha opinião, proteger ainda mais, colocando 3 zagueiros. Algo que praticamente não aconteceu na temporada sob o comando do Antônio Oliveira. Acontece durante o jogo. O Hugo entra lá para fazer a saída em 3, para liberar o corredor para o Wesley. Essa é uma forma que o Corinthians tem conseguido até sair jogando de algumas pressões. O Hugo vindo como terceiro zagueiro, fica praticamente ele como zagueiro pela esquerda, o Félix pela direita, o Kaká estava sobrando nas últimas rodadas, antes era o Gustavo Henrique, e daí você ganha amplitude com o Fagner pela direita, com o Wesley pela esquerda e bastante gente do meio para frente, com Bidon, Garro e os atacantes. Com a entrada de cara com 3 zagueiros, o Hugo acabou ficando sem função, e como ele é mais defensivo, o Corinthians praticamente ficou, ao invés de 3-5-2, ele ficou com 5-3-2. Daí o meio de campo continuou exposto, o Paulinho não conseguindo dar conta, porque queria sair da posição e depois não conseguia voltar. E nós vimos um primeiro tempo, o adversário finalizando com 26 minutos, na transmissão a gente viu, o Flamengo já tinha finalizado 12 vezes, acho que 6 ou 7 no alvo, coisa que não estava acontecendo nos jogos do Corinthians. Então deu muito errado, só que acaba o primeiro tempo só 1-0. E se tem algo a se comemorar, é que só está 1-0, e 1-0 você está vivo no jogo, e o Corinthians volta com uma alteração, estava na cara. Eu já teria feito no primeiro tempo, quando eu não estava encaixado. Eu teria tirado um terceiro zagueiro e teria colocado o Yuri. Ele vem com o Yuri no lugar do Paulinho. Eu fico sem entender ali, mas depois já dá para ver claramente que é uma linha com 3 zagueiros.
uma linha de 4 na frente deles, né? Garro e Bidon por dentro, Fagner e Hugo nas alas, nessa linha de 4, na verdade, e daí ali 3 atacantes, Romero, Yuri e Wesley. O Corinthians dá uma leve melhorada e acaba tendo uma chance muito clara, e é isso que me pega, e é o futebol. O Corinthians sai de um quase 1-1, uma chance na área pequena do Kaká, e 3 minutos depois, numa falha do Kaká, vira um 2-0. Então você que sai de um quase 1-1, mas careca, podia estar 3-0 no primeiro tempo. Sim, podia, mas eu tô vendo o nosso lado. O Corinthians tem a chance de empatar o jogo, não empata, e o mesmo jogador acaba falhando, e ali praticamente o jogo acaba. Para o Corinthians, muita dificuldade, algumas trocas, o Coronado entrou um pouquinho, até participou, teve uma finalização que, se ele não passa tanto da bola, poderia cabecear mais de frente. O Corinthians entende-se que praticamente desiste também do jogo, ali com os 34 ou 35, se eu não me engano. Ele tira o Fagner, tira o Garro, coloca o Biro, o Léo Maná, e ali o jogo já não acontecia nada, parecia um jogo de festa, o Flamengo tentando que o Gabigol fizesse um gol. Cara, resultado péssimo, muito na conta do Antônio Oliveira, com algumas coisas erradas do Kaká, o Paulinho muito mal, mas acho que na conta do Antônio Oliveira. Ele teve essa opção e, além de prejudicar a parte defensiva, que era o que ele estava pensando, eu imagino, ele perdeu muito da ofensividade. O Wesley praticamente não participou do primeiro tempo, só foi participar faltando 5 minutos. E esse é o maior problema para mim do jogo. Então tem que mandar embora? Não. Na minha opinião, não. Se nós vamos entrar num ciclo vicioso e toda hora, 19 jogos, jogou mais jogos ruins do que bons, então vamos mandar embora. Cara, nós vamos começar o trabalho tudo de novo, jogadores que não foi ele que indicou. Não. Corinthians tinha tido uma melhora, tinha feito um grande jogo contra o Fortaleza, contra o Fluminense, perdeu do Flamengo, numa escolha errada do treinador, mas pode muito bem se recuperar já na terça-feira na Sul-Americana, no domingo contra o Botafogo, e pontuar, que é o que precisa. Jogar bem sempre você vai estar mais perto das vitórias. O Corinthians jogou bem contra o Fluminense, ganhou, jogou bem contra o Fortaleza, pressionou. Ontem não jogou bem e estava na cara que ia perder. É isso, fiel. Desculpa novamente a demora. Um abraço, bom domingo, boa semana e vai Corinthians.